Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pregador MR. Estive aí ausente por alguns dias, quase um mês sem gravar vídeo, só lançando aí alguns shorts. E hoje nós estamos aqui porque tive muito resfriado nesses dias aí, então tive dificuldade de gravar alguns vídeos, mas para a glória do Senhor, estamos nós aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra de Deus para a glória do Senhor. E que você seja abençoado em nome de Jesus. Certamente você que tem acompanhado aqui todas as nossas mensagens de pregações, certamente você tem sido abençoado em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, ao encontro de Deus. Esta é a parte 2 desta mensagem. Tem aí já no canal o primeiro vídeo, que é o ponto de partida, o encontro com Deus. Ponto de partida porque nós falamos sobre o arrependimento. E aqui está a ideia, a sugestão do pregador, de que nós, seguindo esses passos, aqui estamos sugerindo uma escada, para subir ao encontro de Deus, e cada um desses degraus representa, uma fase da nossa vida espiritual, aonde nós temos e podemos desenvolver, um crescimento espiritual na presença de Deus através das aplicações, amém, de Cristo na nossa vida. Começando pelo arrependimento, depois a santificação, depois vem o conhecimento, depois conhecendo e vivendo a natureza da fé, conhecendo o mistério de Cristo, o Cristo glorificado e, por fim, a glória de Deus na nossa vida sendo manifestada. Uma sugestão para que nós venhamos seguir passo a passo esse caminho aqui para desenvolver, aplicando na nossa vida esses valores. Certamente você terá toda a possibilidade de realmente ter um encontro com Deus, desenvolver uma vida espiritual saudável com Deus, uma intimidade, um relacionamento com Deus saudável, para que você realmente venha desenvolver e ter uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Começando falando sobre o arrependimento no primeiro vídeo, a ideia aqui é trazer a necessidade de que nós temos que sempre renunciar, amados, alguma coisa na nossa vida, algo que nós estejamos fazendo, algum delito, alguma coisa que nós venhamos estar praticando, e muitas das vezes até sem perceber ou involuntariamente, enfim, em algum momento da nossa vida, em algumas circunstâncias da nossa vida, às vezes acontece de nós termos que renunciar a algo na nossa vida. Amém? Algo que nós venhamos estar praticando, desenvolvendo, um pecado que esteja atrapalhando, digamos assim, o desenvolvimento da vida espiritual para com Deus. Então nós sempre estaremos renunciando a algo na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que nós somos falhos, em nós habita o pecado, na nossa carne não há bem algum. Então nós precisamos sempre estar desenvolvendo, na nossa vida espiritual, algo novo da parte de Deus. Então a sugestão dessa mensagem é justamente essa: estar sempre renunciando algo na nossa vida. Claro que nós já nos arrependemos, recebemos Cristo na nossa vida, fomos perdoados, isso aí é fato, com relação a alcançarmos Cristo ou a salvação em Cristo Jesus pelo arrependimento, uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, certamente o nosso pecado é apagado, mas nós sabemos que no nosso dia a dia, amados, nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre buscando, orando e vigiando em todo o tempo, para que nós não venhamos dar espaço ao erro, fugindo sempre da aparência do mal, como diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma luta constante, a luta contra a carne e contra o espírito. Isso é fato. Então nós precisamos estar sempre procurando renunciar a algo que esteja, nos afastando, nos atrapalhando, de alguma forma nos impedindo de realmente desenvolver algo da parte de Deus. Então a ideia dessa mensagem é essa: estar sempre pronto para renunciar algo de errado na nossa vida. Então o arrependimento é tudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre santificação. Aliás, nós vamos falar sobre santificação. O segundo degrau desse procedimento, desse caminho ao encontro de Deus. E para iniciarmos, nós já podemos afirmar, amados, que no momento que nós renunciamos a algo na nossa vida que esteja atrapalhando o desenvolvimento da nossa vida com Deus, certamente nós estamos iniciando um novo processo de santificação na nossa vida. Toda vez que renunciamos, um processo de santificação na nossa vida está sendo iniciado. Amém? Então, a santificação ela tem que sempre vir após o arrependimento. A santificação ela é fundamental na nossa vida, amados.
Amém? Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas não têm dado muito valor a essas coisas, né? A buscar santidade, a buscar santificação, a desenvolver uma vida de obediência na presença de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas não têm se incomodado, não têm procurado desenvolver realmente o temor de Deus na sua vida. E sem o temor de Deus, sem santificação, sem santidade, amados, fica impossível de nós termos um encontro com Deus na sua totalidade, um encontro com Deus na sua realidade. Amados, isso é fato. Isso não vai mudar. Sempre foi assim desde o princípio. Amém, amados? Então, a santificação, a santidade, ela é fundamental, ela é necessária na nossa vida. Por mais que nós venhamos ser falhos, por mais que nós venhamos cometer erros, nós precisamos estar sempre pronto para renunciar a alguma coisa, sempre procurando obedecer a palavra, obedecer a voz de Deus, sempre procurando fugir da aparência do mal, sempre procurando fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Não existe outro caminho, amados. Não existe outro caminho para ter realmente um encontro com Deus na sua totalidade. Se não houver santificação, é impossível disso acontecer. Amém? E para esclarecer de algo, essa santificação diz respeito a isso mesmo, a buscar no nosso dia a dia a obediência à palavra de Deus. Porque existem dois tipos de santificação. A santificação do nosso corpo, do qual nós estamos aqui tratando, e a santificação espiritual. A santificação espiritual, né, quanto à salvação, é Cristo que nos deu, né? Cristo que faz, é o Espírito Santo que faz na nossa vida e fez na nossa vida. Diz a palavra do Senhor que nós fomos santificados em Cristo, santificados pelo Espírito Santo. A santificação para a salvação nós alcançamos em Cristo, pela santificação do Espírito Santo. Amém, amados? Mas essa santificação trata realmente de desenvolver uma vida saudável com Deus. Amém? Nós sabemos que a santificação do nosso corpo não é a santificação para alcançarmos a salvação, porque se fosse dessa maneira, nós não iríamos ter essa condição. Amém? Muitas pessoas acham que não tenho que buscar santidade, buscar santificação para ser salvo. Não, a santificação para a salvação nós já encontramos em Cristo, já alcançamos em Cristo. Pelo seu Espírito, Ele nos santificou. Porque se dependesse da santificação do nosso corpo para alcançar a salvação, amados, nenhum de nós teríamos essa condição de alcançar. Quem é que pode alcançar tão santificação, né, para alcançar a salvação? Ninguém. Diz a palavra do Senhor que não existe um justo sequer, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, não há ninguém que tem temor a Deus. Se não for pelo Espírito, se não for pela palavra, se não for por Jesus Cristo atuar na nossa vida, isso se tornaria impossível de acontecer. Então essa santificação aqui trata de um desenvolvimento de uma vida saudável com Deus. Nós precisamos buscar santificação, não querendo ser salvo, porque isso nunca vamos alcançar se depender de nós, como eu disse. Amém? Essa santificação nós temos que buscar para encontrar, né, ter uma vida com Deus, ter um desenvolvimento de uma vida espiritual com Deus saudável, ter um crescimento espiritual, realmente alcançar o poder de Deus na nossa vida, ser usado pelo Senhor, alcançar os dons espirituais. Essas são as metas da santificação que nós temos que buscar para a nossa vida, amados. Amém? Para isso que nós temos que buscar santificação e para o fim do seu louvor. Né? O final é para que realmente Deus seja glorificado na nossa vida pela nossa santidade, pela nossa santificação. Amém? Então por isso que nós temos que buscar essa santificação. Amém? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Pedro. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 15, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, amados, observe, existe aqui uma responsabilidade. A palavra de Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, uma vez que nós fomos feitos uma nova criatura para andar em unidade de vida, quando recebemos Cristo na nossa vida, esta é a nossa responsabilidade, este é o nosso compromisso, de buscar santificação, de ser obediente à palavra do Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor por tudo isso que nos foi feito. Amém? Glória a Deus. Sede santos, como ele diz aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência do mundo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a maneira de viver. Isso diz respeito a tudo, né? A santificação, a santidade da nossa vida, do nosso corpo, né, para a glória do Senhor,
tem que ser em todas as áreas da nossa vida, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós desenvolvemos na nossa vida, no emocional, no espiritual, enfim, em todas as áreas da nossa vida, né? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Isso diz respeito a tudo que nós fazemos, até mesmo na roupa que nós vestimos, nas palavras que nós usamos, amém? No lugar onde nós venhamos estar, correto? O que nós venhamos assistir, aquilo que nós vamos tocar, diz respeito a tudo. Isso aqui é base para a nossa vida, né? Todos nós conhecemos, né, o que nós temos que buscar e fazer para fugir da aparência do mal, amém? A ser obediente à palavra de Deus em toda a nossa maneira de viver, no que vemos, no que tocamos, no que falamos, amém? Então essa é a santificação que nós temos que buscar, é essa santidade que nós temos que alcançar e viver para realmente nós termos um encontro com o Senhor, para desenvolver uma vida espiritual saudável da presença de Deus. Quanto mais nós buscamos santidade, mais nos aproximamos do Senhor. Isso é fato. Isso aqui é base, irmão. Isso aqui, o que eu estou falando aqui é base para a nossa vida. Tem muita gente que, infelizmente, né, não estão valorizando isso, não estão se importando mais com isso. Entende? Não estão se preocupando em realmente desenvolver uma vida da presença de Deus, uma vida realmente saudável, espiritualmente falando. Eu não estou se importando com aquilo que está vendo, com aquilo que está tocando, com aquilo que está manuseando, com aquilo que está falando, aonde, né, venhamos estar, aonde que nós venhamos nos posicionar e como nos posicionar, até nas roupas que nós, muitas pessoas às vezes escandalizam, até mesmo na maneira de vestir, de se comportar, enfim, amados. São coisas básicas, são coisas pequenas, coisas que nós podemos desenvolver na nossa vida comum, amém, para agradar o Senhor. Mas tem muitas pessoas que não estão se preocupando muito com isso, né? Aquele velho ditado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não me incomoda, se eu andar dessa maneira não vai prejudicar em nada, não estou escandalizando, o importante é o coração. Não, amado. Essas coisas nós temos que buscar todos os dias, porque é importante que nós venhamos desenvolver uma vida de santidade. Amém? Em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui é uma responsabilidade. Amém, amados? Afinal de contas, nós fomos salvos para isso. Correto? É diferente de muitas pessoas que pensam, como eu falei, né? Buscar santificação para ser salvo. Não, mano. Eu busco santificação porque eu creio que eu já sou. Eu creio que eu já sou salvo. É justamente pelo fato de crer que já sou salvo, que eu já tenho Cristo na minha vida, que eu busco santidade. Eu não busco santidade para alcançar alguma coisa em Cristo. Aliás, eu não busco santidade para alcançar a salvação. Eu busco santidade justamente porque eu já alcancei em Cristo. Então esse é o pensamento que nós temos que ter. Amém? Nós desenvolver uma vida de santidade na presença de Deus por aquilo que Cristo já fez, por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que nós já recebemos em Cristo. Amém? É uma questão de honra, é uma questão de glorificar ao Senhor por aquilo que Ele já fez por nós, por aquilo que nós já recebemos, por aquilo que nós já herdamos. Amém? Que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que nós temos que buscar a santidade. Esse tem que ser o nosso pensamento. E buscar a santificação para o fim do seu louvor. Olha só o que diz Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Observe, né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? E ele nos chamou e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Observe, a nossa eleição, nós fomos eleitos, predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então observe o compromisso, observe a responsabilidade. Ele não afirmou aqui, fomos eleitos para a salvação, não, fomos eleitos para ser santos. Observe que a santidade foi colocada em primeiro plano, em primeiro lugar. Fomos chamados para ser santos. Amém? Fomos salvos em Cristo, né? Fomos eleitos para a salvação. Mas ele chama a responsabilidade aqui, o compromisso, um lembrete muito importante. Fomos chamados primeiro para ser santos. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, uma vez salvo em Cristo, uma vez feito filho de Deus, é que nós temos que ser santos. Amém? Nós temos que santificar a nossa vida. Para isso nós fomos chamados.
A primeira coisa que nós temos que pensar é o que a palavra de Deus está nos direcionando. A primeira coisa que tem que vir à nossa mente, uma vez em Cristo, salvo em Cristo, é que nós temos que santificar a nossa vida. Antes de qualquer coisa. Fui chamado para ser salvo, fui chamado para ser filho de Deus, fui chamado para ser herdeiro. Amém? Isso é fato. Mas observe, ele está nos identificando aqui como santos e irrepreensíveis. Sempre nos apontando para uma realidade que tem que fazer parte da nossa vida. Qual? A santificação. A santidade da nossa vida. É isso que traz identidade para nós. Amém? Não adianta que o mundo não vai olhar para você e dizer que você é filho de Deus só porque você tem carro novo, ou porque você tem saúde, ou porque você tem aparência, né, de crente, porque tudo dá certo na sua vida, porque você é um abençoado, porque as bênçãos de Deus estão na sua vida. Não adianta que as pessoas não vão olhar para você e dizer que você é filho por causa dessas coisas. Ele vai olhar para você, dizer que você é filho de Deus pela sua santificação. Porque se você não buscar a santidade, por mais que você diga que seja abençoado, amém? Isso não vai trazer identidade para você. Entenda isso, não vai trazer identidade para mim. O que eu tenho, as bênçãos de Deus na nossa vida, né, as bênçãos em Cristo Jesus, não me dá identidade. O que me dá identidade é a minha santidade, é a minha santificação, a minha obediência. É isso que dá identidade para mim. Aí sim as pessoas, o mundo, vai olhar para nós e dizer, não, eu sou aquele ali, essa pessoa é filho de Deus, é um homem em Cristo, uma mulher em Cristo, amém? É isso que traz identidade, por isso que ele está dizendo. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso, para nós, é identificação. Santidade é sinônimo de identidade, identificação espiritual. Amém? Então, que você fique com essa palavra em nome de Jesus. Então, seguindo esse passo, né, em 1 Pedro, aqui está as referências. Seguindo esse passo, nós vamos continuar aqui nos degraus, né, no encontro com Deus. E no próximo vídeo, né, na terceira parte desta mensagem, nós vamos falar sobre a necessidade de buscar conhecimento. Uma vez nos arrependendo, renunciando, e uma vez buscando santidade na nossa vida, nós vamos continuar seguindo aqui o passo para o encontro com Deus. Vamos partir para o conhecimento, que é fundamental, que também não pode faltar para desenvolvermos uma vida saudável na presença de Deus. Fique com essa palavra e que você fique bem.